Pessoal, eu sou o Cláudio da X11 Auto e hoje nós vamos continuar com um terceiro vídeo de se uma montadora resolvesse usar o nome de seus carros mais antigos nos carros mais novos. Nesse caso aqui, se a Fiat resolvesse usar o nome 147 em seus outros carros, certo? Então, como é que seria isso, né? Quer dizer, é só um pensamento, né? Pensamento, uma lógica aí. Aqui o Fiatzinho 147 branquinho, um Rally. Aqui ele na cor vermelha, então a gente dá uma olhadinha para conhecer um pouquinho mais do carro, né? Um carrinho simples com rodinha de ferro, faróis quadrados, setinhas, para-choque de aço cromado, né? Um carro bem quadradinho, bem apertadinho, bem ajustinho. Ó. Fiat 147, lançado no Brasil em 1976 e fabricado até 1986. No caso, quando ele foi lançado, eu tinha 12 anos de idade. Eu ainda era criança, acredite se quiser. Aqui a traseirinha caída, né? Lanterninha quadradinha pequena. Olha o tamanho do escapamento desse bicho. Meu Deus do céu. Continuando, aqui é o interior dele. Vocês podem verificar que ele era um carro simplesinho de época, tinha o principal necessário, né? Os botãozinhos aqui de faróis e outras coisas, pisca-alerta, outros trem aí da vida, né? Por falar em trem da vida, né? Ele era fabricado em Minas, né? A Fiat, né? Brasil, ela praticamente montou sua fábrica em Minas Gerais. Então todo carro da Fiat geralmente a maioria é mineiro, né? Aqui um detalhe interessante. Os carros antigos, você comprava rádios para colocar no painel deles, os rádios eram mais longos, né? Então eles, na hora que você ia colocar no 147, se você comprasse um rádio desavisado, ele não cabia, ficava metade dele para fora. Então ou você comprava o radinho certo para caber no painelzinho do 147, ou você usava aquelas gavetas que era comum nesses carros dessa época, colocar a gaveta aqui embaixo, onde você instalava e tirava o som, né? Você saía, você levava o som junto com você. Aí você poderia fazer isso. Aqui vamos mostrar alguns carros que foram derivados do 147, né? O Fiat Odi, né? Carrinho sedã. E só que aqui no caso hoje já está aqui com a frente do Espaço aqui que já é mais moderninha, um para-choque já envolvente, né? Mas ele foi um sedanzinho derivado do 147. Aqui ele de traseira, aliás, tinha não, né? Tem um ótimo porta-mala. Aqui a Fiat Panorama, que foi a perua derivada do 147, também aqui já com uma frentinha já estilo Europa, né? Já modificada. E o Fiat Fiorino Furgão, né? Que era derivado do 147, aqui no caso aqui do primeiro carrinho do 147, aqui você vê a primeira frente ainda. E a picape, né? Que era a picape do 147, aqui já com a frentezinha estilo Europa também. E nesse caso aqui dessa foto, teve uma primeira picapezinha 147 que ela era bem curtinha aqui, ó. Então ela tinha a mais curtinha que é difícil de achar e tem essa aqui que é a maiorzinha, né? E quem é que seria o sucessor que poderia continuar sendo chamado, né, de Fiat 147? No caso, tá, detalhe antes, né? Antes disso aqui, o Fiat 147 Spadio, lançado em 1982, que é o que eu estava dizendo, né? Para-choque envolvente, a frente Europa, alguns detalhes modificados aí. Agora sim, o Fiat Uno, né? Lançado em 1984 e produzido até 2013, né? E ele teve, acho que uma versão final chamada a Ciao, né? Que é Ciao, né? Alguma coisa assim. Mas ele ficou muito tempo como Mille também, né? Não como, nem como Uno mais, ficou sendo chamado de Mille. Aqui a traseira dele, né? Já um carro mais quadrado, mais espaçoso, maior que o 147. A suspensão também aqui
alteradinha, né? No caso é suspensão feixe de molas na traseira, não é as molas aqui igual aos outros carros. Aqui a traseirinha dele. Então, o Fiat Uno é um carro que poderia ter dado, né, a continuidade e a Fiat poderia ter continuado usando o nome 147. Poderia ser novo 147, né? Aqui no caso dessa foto é um Uno Mille LX, né? Um dos modelos dos vários modelos que a Fiat lançou, né? Aqui uma comparação, né, do 147zinho já com a frente Espacio e o Fiat Uno. Então você vê que houve um desenvolvimento aí, né? A traseira do Uno mais em pé aqui, ó, então dá essa sensação de mais espaço interno. Também tinha mais espaço no banco traseiro do que o 147. Então é um desenvolvimento, né? E aqui de traseira, você vê aqui realmente ó, mais em pé e o 147 bem inclinada a traseira. Então, a lanterna maior, né? E uma traseira mais em pé, que dá para colocar alguma coisa aqui, precisar alguma coisa maior, pode ir em pé aí na traseira que não vai bater no vidro traseiro, certo? E o próximo? O próximo carro seria o Fiat, o novo Uno, lançado em 2010, fabricado até 2021. Agora você vê que é um carro bem mais moderno que o Uno quadradão, já volta a ter mais partes arredondadas. Esse aqui até já é a frente mais moderna do novo Uno, porque tinha a mais antiguinha, que aqui era a lanterna tinha um detalhezinho na ponta, aqui tinha três quadradinhos de logo, era mais simplificada, né? Esse aqui já é o novo Uno mais completão. Que no caso o que que acontece? Ele já mudou também, passou a ter as lanternas altas em relação ao 147 que era baixa e o Uno, ele agora tem a lanterna alta. É um carro que continua seguindo a linha do Uno, mas só que mais modernizado. Aqui no caso é um Uno Sporting, né? Uno Sporting com rodas especiais, com escapamento especial, todo cheio de firula, né? Bonitão, né? Então, o novo Uno também poderia ter começado a se chamar, a Fiat poderia ter continuado a chamar 147 também, né? Aqui a comparação deles, o Fiat 147 com a sua frente em pé, quadradinha, aqui bem o para-brisa mais em pé também. No novo Uno você vê que já é mais angular o para-brisa e a frente já é inclinada, né? Já é inclinada para trás, né? Então, assim, não é essa chapa que é a frente aqui do 147. E os para-choques que já são praticamente envolventes com a carroceria, né? Pintados na mesma cor, tudo uma coisa só. Um conjunto, hoje em dia, totalmente diferente do que era os carros mais antigos, né? Uma coisa que eu não gosto no novo Uno é esse desenho aqui na lateral do carro. Esse desenho na lateral do carro aqui eu não gosto dele e não gosto também do desenho que fizeram no Kwid. Eu acho que é feio. Me desculpe, mas acho que é feio. Com o tempo a gente acostuma, mas eu não gostei. Sinceramente, não gostei. Mas isso é detalhe e gosto, cada um tem o seu, né? Aqui a traseira, né? Olha que o 147 era bem inclinado, a lanterninha baixa, para-choquinho de aço, né? De ferro. E aqui totalmente diferente, né? Um carro com a traseira truncada aqui, né? Lanterna alta, traseirinha truncada. O para-choque, como eu disse, faz parte de todo o conjunto do desenho do carro, totalmente diferente. Mas o Fiat Novo Uno poderia ser o nosso 147 atualizado. E o próximo? Quem é o próximo? Fiat Mobi, lançado em 2016, é um carro baseado no novo Uno, mas com dimensões menores. Ou seja, a Fiat foi lá, resolveu inventar que ia fazer um carrinho mais barato. Ele catou o Fiat Uno e deu uma encolhida. Mudou a frente, mudou vários detalhes, diminuiu o entre-eixos. Quem vai no banco traseiro tem menos espaço e porta-mala também quase nada. Então, na minha visão, se a Fiat não usou o 147 no Uno e no novo Uno, a Fiat poderia, por um saudosismo e para relançar o nome, como muitas montadoras fazem, poderia ter relançado o Mobi como o novo 147,
uma vez que ele é curtinho, que ele é pequeno, é apertadinho, e remete ao 147 de uma certa forma, pelo tamanho, né? Pelo tamanho e pelo contexto do carrinho. Então o Fiat Mobi poderia ser sim o New 147. E aqui a comparação dos dois, né? Você vê que ambos são pequenos, são curtinhos. É lógico, aqui também o para-choque todo já interligado ao carro, né? Fazendo parte do conjunto da carroceria. Também tem a traseira truncada, não é caidinha igual a 147. E no caso aqui, ele acho que tem até menos porta-malas do que o 147. Mas por uma questão, igual eu falei aí, de linha do tempo, de reimaginar, se a montadora continuasse usando o nome, acredito que seria legal. Aqui na traseira, você vê o 147 com o seu estilo que a gente já comentou, e aqui o Mobi, né, com a traseirinha truncada, alta, 4 portas no caso. Um detalhe também que às vezes o pessoal comenta, mas o 147 era 2 portas, se fosse relançar esse carro só com 2 portas, ia ser estranho? Não. Aqui no caso eu não estou considerando 2, 4 portas ou o que seja. Estou considerando carros que pelo preço hoje poderiam representar o 147, independente se ele usa 2 ou 4 portas ou se tem algum detalhe de diferença, né? Detalhes de algum detalhe de carroceria, alguma coisa, no sentido igual aqui, um com a traseira truncada e o outro com a traseirinha caída, né? Isso é um detalhe. Aqui nós estamos considerando, no caso agora, o preço, né? Então, pelo Mobi ser um carro de entrada, ele poderia muito bem fazer o papel do New 147. E seria legal. Aqui a traseirinha do Mobi, né? Pra gente olhar um pouquinho mais. Ele é um carro. Eu até achei estranho. O Mobi, quando lançou, ele era meio curto, e ele é até hoje, né? Um carrinho curto. E o capô parecia longo demais para ele, né? Parecia um carro meio desequilibrado, principalmente porque o farol dianteiro ele era puxado aqui para a borda aqui, então parece que tinha um bico grande para um carro pequeno. Mas você vai acostumando, né? Com o dia a dia, o tempo vai passando, você acostuma. Eu também achava meio estranho esses paralamas, esses ressaltos meio exagerados, mas é aquela coisa, ficou, tá aí, vende muito, né? Vende para empresas, vende para particulares e continua a vida, né? A vida continua. Aí quem poderia, de alguma forma, também chamar 147 é o Fiat Argo, mas eu coloquei aqui mais assim, só por uma questão de pensamento mesmo, porque na verdade ele seria mais puxado para. Ele veio para ficar no lugar do Palio, né? Então o Palio também era um carro que era um pouco acima do Uno, né? Que sucedeu e não sucedeu, porque o Uno continuou. Então, só para dizer assim, também poderia ser o Argo, porque hoje a gente só tem o Mobi e o Argo. Então tudo bem, a gente poderia chamar hoje o Mobi de New 147 e o Argo poderia continuar sendo Palio. Mas a gente também poderia chamar o Fiat Argo hoje de New 147. Seria interessante, uma homenagem boa, um carro legal, como a maioria das montadoras acabam crescendo os carros ao longo do tempo, igual o Golf, que era pequenininho e hoje em dia é um carro grande, o Passat, que era um carro menor, e hoje em dia é um mega, um carro grande e caro. Por que não? A versão 147 moderna de um carro maior em relação ao 147 antiguinho, né? Pessoal, para complementar aqui, nós do Adesivo X11 Alto, como alguns de vocês já sabem, quem não sabe ficar sabendo agora, a gente tem a loja de adesivos automotivos. Então, nós vamos deixar aqui alguns carros relacionados do que foi conversado hoje, né, que foi mostrado hoje. O Fiat Argo, Fiat Mobi, Fiat Novo Uno e o Fiat Uno. E esses aqui são alguns dos adesivos que nós estamos demonstrando. Tem as outras cores também, tem o cinza claro, cinza escuro, vermelho, preto e outros modelos de adesivos. Assim como tem outras marcas de carros e outros modelos de adesivos para esses outros carros das outras marcas. Então quem tiver interessado é só entrar no seu navegador, no
Google busca e colocar lá adesivos X11 Alto ou simplesmente X11 Alto e vocês vão nos encontrar. Vocês nos encontram também na Shopee com o nome de X11 Alto. Então é isso daí, galera. Um abraço e até a próxima.